Salve, torcida corintiana! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Timão. Recado dado, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. O duelo entre Corinthians e Atlético Mineiro, disputado neste sábado pela 10ª rodada do Brasileirão, terminou com um resultado claramente ruim para o clube paulista, que segue enfrentando dificuldades para se firmar na competição. Comandado por Dorival Júnior, o time não conseguiu responder de forma eficaz à proposta tática imposta por Cuca, técnico do Atlético, que soube explorar os espaços deixados pelo Corinthians e manteve sua equipe com o controle da partida em boa parte dos 90 minutos. A atuação corintiana, apesar de combativa em alguns momentos, não foi suficiente para evitar mais um tropeço que compromete a sequência no campeonato. A equipe alvinegra entrou em campo com uma proposta inicial que parecia promissora, apostando na posse de bola e na movimentação pelos lados do campo, mas rapidamente se viu engessada diante da marcação bem estruturada do Atlético Mineiro. Dorival Júnior buscou alternativas ainda no primeiro tempo, tentando corrigir o posicionamento no meio de campo, mas encontrou muita resistência e dificuldades para romper a linha defensiva montada por Cuca. O resultado disso foi uma série de jogadas que não se desenvolveram, somadas a erros que resultaram em oportunidades perigosas para o adversário. Na segunda etapa, mesmo com as mudanças promovidas por Dorival para dar mais agressividade ao Corinthians, o time seguiu mostrando uma produção ofensiva abaixo do esperado. Faltou precisão no último passe, objetividade na finalização e, sobretudo, tranquilidade para tomar decisões em momentos cruciais. A torcida, que compareceu em bom número e apoiou durante os 90 minutos, viu novamente uma equipe que luta, mas que ainda não consegue traduzir essa entrega em resultados positivos dentro de campo. A frustração com mais um resultado ruim aumenta a pressão sobre o elenco e a comissão técnica. Cuca, do outro lado, conduziu o Atlético Mineiro com frieza e precisão. Sua equipe foi pragmática, soube cadenciar o jogo quando necessário e acelerar nos momentos em que o Corinthians oferecia brechas. O controle emocional e a organização coletiva do time mineiro foram decisivos, e mesmo quando o Corinthians tentou uma abafa nos minutos finais, o Atlético respondeu com segurança e inteligência. Esse contraste escancarou as dificuldades que Dorival Júnior ainda enfrenta para dar ao Corinthians a consistência que o torcedor espera. A sequência de resultados ruins, como este contra o Atlético Mineiro, acende o alerta para a necessidade de ajustes urgentes no time paulista. Dorival Júnior, que chegou com a missão de reestruturar a equipe e fazê-la voltar a ser competitiva, agora enfrenta um cenário de cobrança crescente. O desempenho aquém do esperado já começa a refletir diretamente na tabela e pode influenciar no psicológico do grupo, algo que precisa ser tratado com atenção no dia a dia de treinamentos e no ambiente interno do clube. Apesar do resultado negativo, há pontos que podem servir de base para uma recuperação. A entrega dos jogadores em campo mostra que o grupo não se omite, mas ainda carece de soluções táticas e técnicas mais eficazes. Dorival tem a experiência necessária para conduzir esse processo, mas o tempo passa e os resultados precisam começar a aparecer. O Corinthians precisa urgentemente transformar esforço em pontos para evitar que a temporada se torne uma escalada constante de recuperação e tensão. A torcida, fiel como sempre, permanece como o grande ativo do clube. Mesmo diante de um novo resultado ruim, o apoio nas arquibancadas foi notável. Esse respaldo será fundamental nas próximas rodadas, quando o Corinthians enfrentará adversários diretos e não poderá mais se dar ao luxo de tropeços. A missão agora é reagir, reorganizar a equipe, sob a liderança de Dorival Júnior, reencontrar o caminho da competitividade e da confiança no Brasileirão. O aspecto psicológico também começa a pesar sobre o Corinthians. Com a repetição de resultados ruins, a ansiedade parece tomar conta do elenco em momentos-chave das partidas. Contra o Atlético Mineiro, ficou evidente que, após sair atrás no placar, o time perdeu organização e passou a acelerar jogadas de maneira precipitada, o que acabou facilitando o trabalho defensivo da equipe comandada por Cuca. Dorival Júnior terá que atuar não apenas como estrategista, mas também como gestor de grupo, trabalhando a confiança dos atletas e blindando o vestiário da crescente pressão externa. Além disso, chama a atenção a dificuldade do Corinthians em apresentar um padrão de jogo consolidado. Ao longo do campeonato, a equipe oscilou demais, alternando partidas razoáveis com atuações como a deste sábado, marcadas por falta de criatividade e pouca contundência ofensiva. A ausência de uma identidade clara dentro de campo atrapalha a execução das ideias de Dorival, que ainda busca o equilíbrio ideal entre solidez defensiva e capacidade de construção ofensiva. Esse descompasso fica ainda mais exposto quando o time é confrontado com adversários bem organizados, como foi o caso do Atlético Mineiro. Outro ponto que merece destaque é a falta de respostas rápidas durante a partida. Embora tenha feito alterações no segundo tempo, Dorival não conseguiu mudar o ritmo do jogo a favor do Corinthians. Isso evidencia não só a limitação do elenco em determinadas posições, mas também a necessidade de reforços que possam elevar o nível competitivo do time.
Com o calendário apertado e uma tabela que não dá trégua, o treinador precisa encontrar soluções internas enquanto a diretoria se movimenta fora de campo para entregar as peças que faltam. Por fim, o Corinthians precisa retomar o protagonismo nos jogos como mandante. Jogar em casa, com o apoio massivo da torcida, deveria ser um diferencial, mas, em vez disso, o time tem deixado pontos preciosos pelo caminho, como se viu novamente diante do Atlético Mineiro. O ambiente favorável não está sendo traduzido em desempenho e, consequentemente, em pontuação. Se quiser se recuperar no campeonato, a equipe de Dorival Júnior precisará reverter urgentemente essa tendência, transformando a Neoquímica Arena em um verdadeiro caldeirão, onde os adversários sintam o peso da camisa corintiana. Antes de continuar, bora deixar o like e clicar nas notificações no canal do Timão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. Diante de mais uma atuação abaixo do esperado, a pergunta que fica no ar é inevitável: o torcedor do Corinthians está satisfeito com o rendimento atual da equipe? O desempenho diante do Atlético Mineiro escancarou falhas recorrentes que ainda não foram solucionadas, mesmo com o tempo de trabalho que Dorival Júnior já teve. A falta de agressividade, a dificuldade na criação de jogadas e a baixa efetividade ofensiva preocupam e levantam questionamentos importantes sobre a evolução do time até aqui. O sentimento de frustração é compreensível, especialmente quando se vê um time que luta, mas que não consegue traduzir essa entrega em resultados consistentes. Outro ponto que chama a atenção e que merece ser debatido com a Fiel é o impacto das alterações feitas por Dorival Júnior durante o jogo. As substituições trouxeram alguma resposta real dentro de campo? Houve melhora tática ou aumento na intensidade ofensiva? O torcedor pode e deve refletir sobre como essas mudanças têm influenciado, ou não, o rendimento da equipe. Em partidas anteriores, algumas mexidas surtiram efeito imediato, mas neste sábado, diante de um adversário bem postado, as opções escolhidas não conseguiram mudar o panorama da partida, levantando dúvidas sobre a leitura de jogo do treinador em momentos decisivos. É importante também ouvir da torcida se há confiança no trabalho de Dorival Júnior a médio e longo prazo. O histórico do treinador é respeitável, e sua capacidade de organizar equipes já foi comprovada em outros clubes. No entanto, o futebol apresentado pelo Corinthians ainda não empolga, e a pressão por resultados começa a ameaçar a estabilidade necessária para desenvolver um projeto sólido. Será que a torcida acredita que o atual comando técnico é o ideal para superar essa fase difícil e recolocar o timão nos trilhos? A opinião da arquibancada, que conhece e sente o clube como poucos, pode ajudar a iluminar esse debate. Por isso, o espaço está aberto para a Fiel expressar sua visão. O que vocês, torcedores, têm achado do comportamento do time nos jogos recentes? As escolhas de Dorival têm feito sentido? A equipe está no caminho certo, mesmo com os tropeços, ou algo precisa mudar com urgência? Em um momento de tantos questionamentos e incertezas, é fundamental que a voz da torcida seja ouvida, pois é ela que sustenta o clube nos momentos mais difíceis. A reconstrução começa dentro de campo, mas se fortalece nas arquibancadas, e a paixão da Fiel é, mais do que nunca, peça-chave nesse processo. Notícias fresquinhas do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Corinthians. Até o próximo vídeo.